Já parou para pensar como algumas pessoas parecem conseguir, assim, tudo o que querem na vida? Hoje, a gente vai mergulhar no método do Luiz Alves para transformar qualquer objetivo em realidade. Se prepara para conhecer a tal da matriz do sucesso. Olha, tudo começa com a pergunta que, no fundo, todo mundo quer fazer. Cara, como é que você conseguiu? O autor do livro, Luiz Alves, ouve isso o tempo todo. As pessoas querem saber qual é o segredo por trás das conquistas dele. E a resposta é surpreendentemente simples. Não é segredo nenhum. É um método. E aqui está a ideia central de tudo. A proposta que é o sucesso não é sorte, sabe? Não é mágica, não é acaso. É um processo, uma estrutura, quase como uma fórmula, uma matriz com passos bem definidos que qualquer um pode aprender e aplicar. Uma ideia bem poderosa, né? Bom, todo grande sistema tem um ponto de partida. E para a gente entender de verdade a matriz do sucesso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para uma história que plantou a primeira semente na mente do autor muitos e muitos anos atrás. Imagina só, com 12 anos de idade, o Luiz Alves decidiu que ia ser baterista. Detalhe, ele não sabia tocar, não tinha dinheiro e todo mundo, família, amigos, dizia que era loucura. Mas a imagem dele tocando era tão forte, tão real na cabeça dele, que ele não desistiu. E essa busca intensa acabou levando ele a descobrir, quase que por milagre, a bateria antiga do pai. E de repente, o impossível aconteceu. E essa história ilustra, assim, perfeitamente o primeiro pilar de toda a matriz, a ideia. É o ponto de partida de tudo, sabe? É a semente que, se for plantado num solo fértil como a nossa mente, tem o poder de germinar e crescer, mesmo contra tudo e contra todos. Ok, com a semente plantada, a gente entra na primeira grande fase da matriz. Porque, olha, antes de qualquer ação no mundo real, a batalha principal acontece aqui dentro. É hora de vencer o jogo interior da mente. E esse jogo interior é construído em cima de 5 pilares que são fundamentais. Começa com a ideia, que a gente já viu, depois a gente soma o desejo, a fé, a imaginação e, por fim, o sentimento. Juntos, esses 5 formam uma convicção que é tipo inabalável. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: uma ideia sozinha, sem desejo, é fraca. O desejo é energia, é aquela motivação que arde por dentro, sabe? É o porquê que faz a gente levantar da cama e lutar, mesmo quando o caminho parece super difícil. É a raiz que sustenta tudo. E o próprio autor viveu isso na pele. Ele, como um jovem estilista, tinha um desejo absurdo de apresentar a coleção dele no Portugal Fashion Week. Parecia uma coisa impossível. Mas o desejo era tão forte, tão poderoso, que em pouquíssimas semanas, uma oportunidade que ninguém esperava simplesmente surgiu e o sonho virou passarela. Na sequência, vem a fé. E aqui, calma, não é no sentido religioso, tá? É a fé como uma crença absoluta no seu objetivo, mesmo que ninguém mais no mundo consiga enxergar. É tipo uma âncora que mantém a gente firme quando vem aquela tempestade de dúvida ou a crítica dos outros. Essa citação do Muhammad Ali, que está no livro, nossa, resume isso com perfeição. A repetição das ideias fortalece a crença. E quando essa crença vira uma convicção lá no fundo, parece que as coisas começam a se encaixar. Com a fé bem estabelecida, a gente começa a usar a imaginação. O autor chama ela de oficina da mente, o que eu acho genial. É nesse lugar que o objetivo é visualizado com todos os detalhes: cor, som, cheiro. Você cria um verdadeiro filme do seu futuro, um roteiro claro do que se quer alcançar. E para fechar essa primeira parte, o sentimento. É ele que transforma a imagem mental em algo palpável, real. Ao colocar emoção nessa visualização, a criança evolui e vira uma certeza. Não é mais uma questão de se vai acontecer, mas de quando. O jogo interior aqui está ganho. Beleza. Com a mente alinhada, focada, é hora de passar para a segunda fase. A gente vai ver agora como essa visão interna toda se traduz em execução no mundo real. Esse é o jogo exterior da ação. E assim como o jogo interior, o jogo exterior também se apoia em 5 pilares: estratégia, planejamento, decisão, conhecimento e, claro, persistência. Esses são os passos práticos que vão tirar o sonho do papel e trazer para a realidade. O primeiro passo prático é ter uma estratégia. Pensa nela como se fosse um mapa geral. Não são os detalhes de cada rua, mas aquela visão ampla do destino e das principais avenidas que a gente precisa pegar para chegar lá. E aqui tem uma distinção que é super importante. A estratégia é o quê e o porquê do seu objetivo. O planejamento já é o como e o quando. Pensa assim, ó,
A estratégia é o mapa, define o destino. O planejamento detalha cada passo do caminho para não se perder. A seguir vem a decisão. E, gente, esse é o momento. É o ponto de virada. A gente pode ter o melhor mapa do mundo, o melhor plano, mas sem a decisão de dar o primeiro passo, nada acontece. É o gatilho que transforma toda aquela energia em movimento. O conhecimento, por sua vez, é a nossa caixa de ferramentas. E a abordagem aqui é bem interessante, não precisa saber tudo antes de começar. O conhecimento que importa mesmo é aquele que a gente vai adquirindo conforme os desafios aparecem, otimizando o percurso em tempo real. E, por fim, a persistência. O autor descreve ela como se fosse um escudo, uma armadura. É o que protege a gente das falhas, das críticas, do cansaço. É a força que garante que, apesar dos tombos, a jornada vai continuar até a linha de chegada. E essa frase do Chaplin, citada no livro, captura a essência desse pilar. Não existe atalho para um sucesso que dura. O caminho é pavimentado com muita persistência. Bom, a gente passou pelos 10 pilares, divididos entre o jogo interior da mente e o jogo exterior da ação. Agora a grande questão passa a ser, beleza, como é que eu construo a minha própria matriz? A gente precisa lembrar que tudo, absolutamente tudo, começa com aquela primeira semente. Então a reflexão que fica é essa: qual é a ideia mais poderosa que está aí guardada na sua mente? Aquela que, se for nutrida com desejo, fé e muita ação, tem o poder de transformar completamente a sua vida. E a gente termina com esse pensamento do Henry Ford que amarra tudo. A prosperidade, o sucesso, eles não são acidentes de percurso, são construções. Eles nascem de um processo, de um método, de muito trabalho e, acima de tudo, da persistência de seguir a sua própria matriz até o fim.